Nosso ponto de partida é a continuidade de onde nós havíamos parado. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Base textual para desenvolvimento do sermão é aí. Um no Senhor. É muito comum nós ressaltarmos essa colocação da palavra de Deus. E ela é bem objetiva mesmo. Isso aqui não é figurativo. Isso aqui é um modo de vida que o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu a partir do momento que o cristianismo foi instituído através de tudo aquilo que ele promoveu para nós, a sua igreja. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele havia orado, pedido a Deus para que pudesse haver esclarecimento a respeito sobre o que era oculto até então e foi revelado em Cristo Jesus, e sabemos que tudo foi exposto, principalmente através do momento da cruz. Aquilo é crucial, é o ponto máximo de salvação, morte e ressurreição. E ele está orando para que os irmãos, assim como ele, pudessem ter mais compreensão a respeito desse assunto vasto, que é como a infinidade de água dentro de um oceano. Agora, nesse momento, Paulo ele vai falar sobre as características da redenção, características que estão impregnadas em nós. Paulo colocou diante dos Efésios, o público original, o grande propósito de Deus em Cristo, por sua cruz, para a sua igreja, que hoje somos nós. Ele orou para que eles conhecessem as maravilhas de seu plano, do seu amor, do seu poder e todas as bênçãos espirituais. Nesta etapa da carta, nesses dois pontos, que são esses capítulos seguintes, começando com este, vamos ver um pouco sobre os efeitos da redenção na nossa vida. O que a redenção vem produzindo de forma bem prática em nós. Partindo disso, agora entrando na nossa ideia central, que é a seguinte: procure cuidadosamente manter o vínculo da paz. Podemos ver que o cristianismo, a igreja do Senhor, é um resultado de muito esforço, de muito trabalho, de muito sacrifício, para que os resultados fossem permanentes até no dia de hoje. Tudo isso, é claro, que é mérito da obra que Jesus ele realizou por nós. Entendendo essas máximas, nós não podemos abrir mão daquilo que é pétreo para nós, irrevogável. São as doutrinas onde nós estamos estabelecidos, que são os ensinos dos apóstolos, compartilhados por Jesus, mantidos pelos pais da igreja, bem investigado e trabalhado de uma maneira bem independente da iluminação do Espírito de Deus para a compreensão da palavra, mediante aos avivalistas, os teólogos, os defensores da fé, os apologetas. Mesmo dentro da simplicidade do cristianismo,
Mas para que isso não pudesse ser corrompido, maculado, até nos dias de hoje temos essa preocupação de estudar a palavra de Deus a fundo para mantermos aquilo que de fato custou tudo, a vida de Cristo, para que hoje nós pudéssemos estar sobre essa plataforma abençoada que é aquilo que Cristo construiu, a sua igreja. Então nós temos que manter a todo custo o vínculo da paz. Os 3 primeiros versículos, o apóstolo Paulo, ele nos expõe o seguinte, perceba o assunto nas escrituras, e vamos estar lendo. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno, para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em temor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, ele apresenta a razão do que o levou a estar privado da sua liberdade, porque ele é um escravo de Cristo, não é porque ele havia cometido alguma coisa de errado, alguma infração, não era isso. Era o resultado da pregação do Evangelho. Ele estava tendo que enfrentar muitas lutas. E ele traz, dentro dessa abordagem inicial, o conceito que ele vai estar desenvolvendo. Preste bem atenção. Entre esses termos nós temos a palavra unidade. A palavra unidade é o mesmo que estarmos unidos. Temos um só objetivo, uma só proposta, pensarmos de maneira igual, termos um só planejamento, agir de uma só maneira. Nós fomos chamados por Deus. É claro, Deus te chamou, o Senhor me chamou. Isso é irrevogável, isso foi estabelecido. E dentro desta infinidade de exemplos dentro do chamado, a grosso modo, no final de tudo se resume tomar a cruz, seguir a Jesus todos os dias. Deus, ele sempre convoca, comissiona o seu povo. Ele faz isso desde os primórdios. Nós sabemos o que houve com Abraão. E Deus fala, deixa tudo e me segue. Vai para onde eu vou te mostrar. E teríamos inúmeros exemplos. Dando um salto para o Novo Testamento, o próprio Jesus, ele vem e faz a mesma coisa. Se apresenta de uma maneira bem pessoal, bem próxima, íntima. Inclusive estava Mateus na colhedoria de impostos, ele fala, vem, segue-me. E ele vai chamando os seus discípulos. Essa chamada ecoa até os dias de hoje. Essa chamada é para que possamos ir. Como eu já disse isso em sermões passados que eu aqui já preguei, essa mesma palavra que nos comissiona, que nos convoca, que nos ordena a obedecer, é a mesma palavra também vai lançar os desobedientes na condenação eterna, portanto vão. É o gerúndio, é uma palavra que emana, é uma palavra que traz ação, é uma palavra que movimenta, é uma palavra que transforma, uma palavra que muda situações. Agora a pergunta é, para todos nós, sem exceção, de uma maneira própria, nós temos feito bom uso das oportunidades, do chamado que Deus, ele nos apresentou? Pensa um pouquinho, meu irmão. Pensa um pouquinho, irmã. Estamos aqui reunidos, não com muitas pessoas, então fica fácil para nós nos concentrarmos e colocarmos ainda mais tempero de carinho dentro disso.
eu tenho aproveitado de fato o chamado que Deus me concedeu? Eu sou uma pessoa que sou digna desta honra? Ele vem e nos diz que nós devemos andar de modo digno para com o chamado que recebemos. O que ele está nos apresentando? Ele está dizendo o seguinte, que nós não podemos ser pessoas desabonáveis diante de Deus, reprovados. Andar de modo digno é sermos pessoas honradas, sermos pessoas respeitadas para com aquilo que nos foi confiado. Exemplo, de repente você é alguém que é mordomo de alguma coisa, cuida às vezes de um terreno de alguém, de bens de outras pessoas, ou lidar com finanças que não é sua, e aí alguém te vê e fala, aquela pessoa ela é honrosa, ela tem o meu respeito, porque é alguém que presta um trabalho de eficiência, de qualidade, é uma pessoa confiável, eu posso colocar na mão dela que está feito. Quando Jesus ele te chamou, quando Jesus ele te comissionou, ele viu que nós não daremos conta do recado, mas ele disse, eu posso capacitar você, eu posso te ajudar, eu posso realmente fazer as coisas acontecer através de você. O que Jesus nos faz é esse favor, nos tornar pessoas dignas de estarmos como servos e servas do Senhor, filhos de Deus. Jesus ele nos dá essa dignidade. Então assim, nós podemos nos posicionar como tal. Você pode sair e realmente, quando você é uma pessoa obediente, uma pessoa que leva em consideração a palavra de Deus, você vai ter essa convicção, essa certeza no seu coração. Você vai ter essa paz, essa tranquilidade. Não, eu tenho feito jus para o ministério que Deus me confiou. Irmãos, isso aqui também é uma questão de identidade. Você tem convicção daquilo que você tem que fazer, você tem convicção de quem você é, você tem convicção daquilo ou para aquilo que você foi chamado. Você não tem essa crise de identidade, você não tem essa crise de emoções, de instabilidade. A gente até passa por momentos assim de dúvida, mas você não vive nessa estrada incerta, essa estrada obscura, essa ponte rachada, essa ponte preocuposa. Não, você tem algo concreto na sua vida, e é sobre isso que nós estamos falando. Por quê? Aí nós temos as características para a aprovação do obreiro, da obreira, da pessoa que Deus chamou, do servo, da serva, de seus filhos. Humildade, mansidão, paciência são qualidades que nós apresentamos. Tais qualidades são honrosas na vida de um cristão. Cristo, ele suportou sobre ele os nossos pecados, ele fez isso com amor, entregando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós desenvolvemos essas qualidades, irmãos, nós procuramos, como ele aqui diz, com critério, cuidadosamente manter a unidade no espírito, no vínculo da paz. Aí nós somos capazes de suportar uns aos outros. Por que nesses reality shows, que é claro, eu não acompanho, não sei por onde começa, mas de uma forma ou de outra você acaba tendo acesso a essas informações. Você vai ver lá que as pessoas elas não suportam umas às outras. Menos de 24 horas elas estão vendo a melhor maneira de fazerem o quê? De prejudicar a outra. E se não houvesse regras estabelecidas ali,
Quem sabe até tirar a vida um dos outros aconteceria. Porque naqueles ambientes pode haver que quem ali está é desprovido de humildade, de mansidão, de paciência, não suporta as pessoas, não consegue conviver com as pessoas. Paulo fala que nós temos que carregar os fardos dos outros. O que é que Paulo diz nesse respeito? Ele está dizendo que nós devemos nos preocupar com as falhas dos outros. Carregar é ajudar. Deixa eu te ajudar a carregar esse saco aqui que está pesado. Deixa eu te ajudar a carregar essa mala. Deixa eu te ajudar a carregar essa caixa. É assim que nós devemos demonstrar o nosso amor uns para com os outros na prática. É sacrifício, irmãos. Então esse pilar que é o vínculo da perfeição é uma ordem, porque Deus é amor, Ele nos amou. Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não há como fugir dessa plataforma, não há como fazer algo novo, ela tem que ser mantida a qualquer custo. Porque nós estamos construindo aqui esses pilares, os levantando cada vez mais alto dentro de algo que já foi estabelecido dentro do nosso coração. E nós temos que manter essas bandeiras de pé, esses pilares. Eles têm que estar bem erguidos, mantendo a nós que somos a igreja. O apóstolo Pedro, ele nos diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos do 21 ao 25: para isto fostes chamados por Cristo também, que sofreu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuiu o insulto como sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Quem que ele estava se entregando? Ele estava se entregando a Deus. Ele não estava se entregando aos nossos pecados, ao diabo, ao sistema político, religioso, o falso julgamento. Não, ele se entregava a Deus, porque ele sabia que Deus faria justiça, e essa justiça não o reprovaria, porque ele foi perfeito em tudo que ele fez. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados, ou pelas suas feridas fomos sarados. Porque viveis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor maiúsculo, o supremo, o bispo, o grande pastor, o dono do rebanho, o bispo da vossa alma. Cristo nos chamou, irmãos, para fazermos a mesma coisa. Ele deu o exemplo, inclusive naquele momento onde que ele está com seus discípulos na ceia, e ele diz: vocês vão ser felizes se praticarem aquilo que eu vos mostrei. Muitas pessoas têm vivido um cristianismo infeliz. Muitas pessoas, elas têm se tornado cada vez mais vagarosas, fracas, infrutíferas, ou até mesmo vivido uma vida insatisfeita no chamado que elas possuem, que elas têm, porque elas não têm seguido os passos de Jesus, porque elas não têm entregado-se totalmente a Deus. Você tem razões para manter o seu chamado agora? Você tem motivos para se manter firme dentro daquilo que Deus te levantou para ser ou para fazer? Temos que nos esforçar, irmãos, temos que nos empenhar para preservar mesmo, manter de pé tudo aquilo que Jesus fez por nós. O meio da unidade, o meio podemos assim pensar, o meio da liga é o Espírito Santo.
É Ele que nos mantém unidos. Temos que estar segundo o curso dele. É Ele que nos limpa, é Ele que nos santifica, é Ele que nos prepara para estarmos diante do Senhor. O filtro só vem através da purificação, que é o sangue de Cristo. Tudo isso está a nosso critério, tudo isso tem nos feito pessoas melhores e nos mantido firmes na presença de Deus. O vínculo da paz. Quem de nós não passou pela experiência de alguém dizer, apertar na nossa mão e olhar nos nossos olhos e dizer assim: eu tenho um vínculo com você? O que a pessoa está dizendo? Eu sou seu parceiro, eu tenho um compromisso contigo, nós somos amigos, nós somos irmãos, somos da mesma família, estamos juntos nessa bagaça. Esse problema não é seu, esse problema é nosso. Mexeu contigo, me colocou também no negócio. É o que Paulo está dizendo. O vínculo da paz que temos para lidar com situações é saber que nós temos essa aliança com Deus, feita no Calvário. Aprova o Espírito que vive em você e que vive em mim, o Espírito Santo. O bom pastor que tem nos guiado, nos mantido, nos sustentado, nos alimentado, nos corrigido, nos feito cada vez mais pessoas melhores. Quando o vínculo que eu tenho com você é muito mais do que de um amigo. Que vínculo seria esse? É a pergunta. Um vínculo de irmandade. Somos um em Cristo, lembrando, ressaltando que é o que Paulo está destacando. Não existe mais divergências, separações. É um só povo, uma só igreja, uma só pessoa, uma só nação. Deus está fazendo esse povo, construindo essa nova nação. É aquilo que nós falamos, uma nova terra, um novo céu, um novo povo. Jesus já está fazendo isso aqui desde quando Ele veio. Quando nós fomos glorificados nele, é o salto máximo, mas Ele já está fazendo a nova criação acontecer, porque nós somos nova criatura. O Senhor procure cuidadosamente manter a esperança no Senhor. Versículos 4 ao 6. Um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por todos, que está em todos. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados. Um só Senhor, uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, sobre todos, por todos, que está em todos. Irmãos, isso é fantástico. É fantástico darmos essa entonação para esse conteúdo riquíssimo que o apóstolo Paulo nos deixou. O que ele continua a nos informar em termos da redenção? Paulo, ele está nos dizendo e nos apresentando os seguintes argumentos lógicos para manter a unidade, para falar sobre o chamado, para continuar a dizer que somos um em Jesus, somos o seu corpo, como Ele é um no Pai. Pesca aqui esses exemplos: um só corpo, uma só igreja, uma só cabeça, que é Jesus Cristo, um só Espírito, que é o mesmo que santifica, que prepara, que adorna, que guia, que é da mesma natureza de Jesus, que nos mantém, o Espírito Santo. O mesmo chamado, a mesma porta, fomos chamados ao arrependimento, portanto arrependam-se, e aí arrependemos, nos convertemos, um só batismo. A ideia de batismo aqui, irmãos, não é a proposta simbólica dentro da ordenância de Jesus, que Ele apresenta principalmente ali no Evangelho de Mateus capítulo 28. A intenção em primeiro plano não é essa.
ele está falando sobre a porta da redenção. Há uma só maneira de entrarmos e sermos salvos. Há uma só porta para a passagem. Essa porta é o próprio Jesus. Por isso que ele está dizendo, como? A partir do momento que eu tenho Jesus, então, quando eu falei sobre cruz, quando eu falei sobre sacrifício, o que você lembra? Eu morri para os meus pecados, eu morri para a minha própria vida, eu morri para o mundo, eu me arrependi dos meus erros, eu submergi no Espírito que agora é em minha vida a partir do momento que eu tenho Jesus. Quer dizer, eu agora sou uma nova pessoa. É isso que ele está dizendo, porque às vezes somos abordados no seguinte: mas quando você era pequeno, você foi batizado por aspersão? Não é só um só batismo? Olha Paulo falando aqui, porque você batizou pela segunda vez? Irmãos, tem muitos crentes, provavelmente batistas, que não sabem responder sobre esse assunto. Paulo, ele continua dentro da linha da redenção. Ele não está falando especificamente sobre o batismo de João, que acontecia no Rio Jordão. Ele está falando sobre aquele batismo que Jesus falou que batizaria os seus servos, que era o quê? Com Espírito Santo e fogo. Aí você pensa, aquele movimento pentecostal. Não. O batismo do Espírito Santo, ele tem dois exemplos de máxima. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando que o maligno já está condenado. Aí eu me arrependo. Então o Espírito Santo me convenceu. Então eu morri, eu fui sepultado, eu fui afogado, eu me submeti, eu me submergi. Então eu sou a nova pessoa que nasceu em Cristo. Então o Espírito Santo, através da palavra, me tornou filho ou filha de Deus. Se eu não fui convencido, se eu estou resistindo à palavra, se eu quero é o juízo, se eu quero é que o cálice da ira de Deus derrame sobre mim, que Jesus pediu, para que não passasse dele, mas que eu quero que passe para mim, lá acontecido no Getsemane, o que vai haver? Batismo com fogo, condenação, vão ser lançados no lago de fogo, onde que há ranger de dentes e o bicho nunca morre. Porque nós vamos ler aqui, já estou adiantando para os irmãos, porque João fala isso: quando ele vier, ele tem a pá na sua mão, a leira com fogo do seu lado, e ele vai separar trigo e palha. A palha ele lança no fogo, porque não presta, juízo. As ovelhas ele coloca à direita, os bodes à esquerda. Os obedientes entrarão com ele para aquilo que já está pronto antes da fundação do mundo. Olha o planejamento de Deus, olha o adiantamento, já tinha um lugar para nós. Agora aqueles que são desobedientes, para lá, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como assim? Jesus não conhece todo mundo, ele não é Deus onisciente? Quer dizer, você não tem relacionamento nenhum comigo, porque vós praticais a iniquidade. É ímpio, é perverso, é desobediente. Esse é o batismo com fogo, lago de fogo. É isso que Paulo está falando. Há somente um Deus que pode salvar, uma porta para se entrar. E aí tudo isso é simbolicamente, claro, que demonstrado no batismo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre este que eu vos falei, depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele existe antes de mim. Eu não conhecia, mas para que eu fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pombo e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele que soube e vi descer o Espírito Santo e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo, dentro daquilo que eu já expliquei. Eu mesmo vi, já vos dei testemunho do que este é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo nos fala na sua carta escrita aos Romanos, capítulo 6, versículos do 1 ao 6.
Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos nele? São perguntas, são óbvias. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos unidos a ele, semelhança de sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não sermos mais ao pecado. Glória a Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 20. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com portas trancadas por medo dos judeus, Jesus lhe chegou e colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe a mão, o lado, e os discípulos logo alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhe disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, ao chamado aí. Estão percebendo? Também eu vos envio. Não de mãos abanando, não da nossa força ou energom, não segundo a nossa capacidade, não segundo a nossa antiga natureza, não segundo a vida que tínhamos antes. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é só quem tem Jesus. É quem Jesus entrou dentro do coração, como ele rompeu aquela barreira que era a porta fechada, já ressuscitado. Da mesma forma somos nós. Para isso nós somos chamados. Nós somos chamados por Deus para sair de uma vida de pecado, para sermos salvos e para sermos instrumento para levar a salvação para os perdidos também. Essa é a segunda vez que Deus sopra o Espírito dele. A primeira vez foi quando ele fez o homem e a mulher, soprou vida. Aqui Jesus restaura isso, esse vínculo, essa amizade, esse relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. A partir daí nós temos novamente o Pai, temos uma só fé, um só Deus que perdoa pecados. Nós temos uma só porta para salvar, outra porta larga para levar muitos à condenação. O mesmo Deus que se torna Pai, salva, regenera, adota o perdido, lhe faz filho de Deus, é o mesmo Senhor que condena, é o mesmo Senhor que desaprova, é o mesmo Senhor que ama, e amando a muitos, infelizmente muitas pessoas serão condenadas porque assim querem. Há um só caminho, uma só oportunidade, que está na vida, que é Jesus. Jesus nos fez pessoas dignas de estarmos não só ao seu lado, mas de segui-lo. Ele recuperou a nossa dignidade. É realmente em Jesus, Deus nos olha e diz: essa pessoa é digna de ser chamado meu filho, minha filha. Em Jesus, porque Jesus obedece o Pai, Jesus agrada o Pai. Então o Pai vê Cristo em nós quando nós o obedecemos. Procure cuidadosamente manter o agir de Deus em todos. Como nós
estamos averiguando, nós temos que manter realmente esses pilares, como eu aqui citei. É o que? A unidade no amor, o vínculo da paz, o meio é o Espírito Santo. Somos um só corpo, temos que trabalhar junto. Jesus é quem nos direciona. Temos que ter uma só fé em Cristo Jesus. Isso é demonstrado em meio ao batismo. Temos um só Pai que tem agido por meio de nós, por meio de todos. Este é o nosso maior desafio, irmãos. É manter aquilo que já foi estabelecido. É dizer para todos, dentro das suas divergências, não é? Não, nós somos um em Cristo. Temos que trabalhar juntos, somos irmãos. Se é preciso pedir perdão, porque temos o mesmo Pai. Foi Ele que nos perdoou, quem nos libertou. Ele nos chamou, nos vocacionou, cada um dentro das suas qualidades, dentro das suas funções, mas no final nós somos servos e servas da mesma pessoa. Pensa, você deixou pai e mãe. Isso é específico na Bíblia, principalmente em respeito da figura masculina, né? Mas você também fez a mesma coisa. Por que você foi capaz de tomar uma decisão corajosa dessa? Deixar o seu pai e a sua mãe e se unir ao seu cônjuge. Por quê? Pensa, largar a sua vida lá no lar que você tinha e acompanhar uma pessoa que até então era desconhecida, e ela lhe fez uma proposta, e aquela proposta lhe foi agradável, confiável, simples. Amor. E aí você se tornou uma só carne com essa pessoa. Para aqueles que vão casar, é a mesma tomada de decisão. Jesus nos chamou para sermos um nele, como Ele é um no Pai. Nós somos a sua noiva, nós somos a sua igreja. E por que eu largaria tudo por amor a Jesus? Porque eu me colocaria na brecha para servi-lo? Simples, porque Ele provou na cruz do Calvário que nos amou. Ele provou lá no madeiro, derramando o seu sangue em nosso favor. A cruz é a prova de que Deus nos amou primeiro. Nós não fizemos nada para Deus sem antes Ele não ter feito tudo por nós. A cruz, irmãos, é irresistível. É como o cântico que nós ministramos: para a cruz eu vou, sem palavras. Impressionante é esse amor. Tenha este desejo de amar a Deus realmente sem limites. Que por meio de Jesus o Pai, que disse: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Que por meio de Jesus o Pai possa dizer: esse é meu filho amado, essa é a minha filha em quem eu me comprazo. Temos que caminhar juntos com Deus como Jesus caminhava no caminho que o Pai havia estabelecido para ele. Que Ele sempre esteja em nós, por nós, nos envolvendo, agindo através de nós, fazendo acontecer a sua obra em tudo e em todos